Minhas senhoras e meus senhores, eu prometo não os maçar muito. Falar em último lugar tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é que já estão todos cansados a pensar no jantar e no regresso a casa. A vantagem é que podemos sempre corrigir aquilo que tínhamos pensado dizer de errado, precisamente por termos ouvido antes de nós todos os oradores tão bons, tão eloquentes e que a mim me ensinaram tanto. Bem-haja. Eu quero agradecer ao Dr. Abel Santos e ao Dr. Gagliardini Graça, que dirigem a Tendência em Esperança em Movimento, a honra que me dão em poder estar convosco. E queria-lhes dizer também o seguinte: eu estava a observar, esta tarde tem sido excepcional, e estava a observar e ouvir, e estava a dizer ao meu grande amigo, professor Paulo Otero, já nos podíamos ir embora porque não há mais nada a dizer. Mas há uma mensagem para mim que foi extraordinária e espero que não me interpretem mal. Não é de facto preciso ser militante de um partido para se poder dar um contributo muito sério sobre o pensamento do país. E os senhores demonstram isso. Demonstram isso porque de todos os oradores que aqui estiveram falando, apenas o Francisco é que é militante partidário. E, portanto, parabéns também pela vossa vontade em atrair pessoas que podem dar um contributo extraordinário para pensarmos Portugal e para agirmos, como dizia o Tenente-Coronel Brandão Ferreira, em nome de Portugal. Bom, a minha intervenção está estruturada em 3 pontos muito simples. Um primeiro ponto faz o enquadramento do tema que me foi dado falar, sobre o que me foi dado falar. O segundo ponto fala sobre Portugal hoje e o terceiro ponto aborda Portugal no mundo. Vamos, pois, ao enquadramento do problema. O tema que me foi dado abordar tem por título uma afirmação e uma pergunta. A afirmação é Portugal no mundo. A pergunta é como nos reafirmamos. Quer a afirmação, quer a pergunta, têm subjacente um pressuposto claro e uma vontade evidente. O pressuposto indica que Portugal, e não apenas alguns portugueses, deve assumir a histórica ambição de se projetar além fronteiras. A vontade manifesta a incontornável ambição de podermos continuar a ser conhecidos e respeitados pelo que de bom fazemos e sabemos fazer. Significa isto que a ideia de um Portugal-região ou aglomerado de regiões se assume e prefere um Portugal-nação. Significa isto que há a noção de um Portugal que se afirma quase em exclusivo pelo mérito e pelo triunfo desta ou daquela individualidade, desta ou daquela empresa, se elege um Portugal com uma estratégia conjunta, uma vontade e uma mobilização comuns. Significa isto que há a concepção de um Portugal que se esgota nas relações multilaterais e politicamente secundariza a importância das relações bilaterais, se adota a visão de um Portugal que sabe conjugar e harmonizar o multilateralismo e o bilateralismo em função da soberania do Estado e da independência nacional, tal como definidos na resolução do Conselho de Ministros, que em 2013 aprovou o novo conceito estratégico de defesa nacional. Significa ainda, por último, que há a nova ideologia da cidadania indiferenciada, promovida e promotora de um neoliberalismo claramente contrário à verdadeira matriz fundadora e civilizacional do pensamento liberal ocidental, se opta pelos valores culturais humanistas que têm nos Estados nacionais, livres e democráticos, o seu primeiro grande defensor. Pensar Portugal implica, pois, assumir que Portugal existe e que a ação individual de portugueses, mesmo que louvável e prestigiadora do nosso nome, não anula a constante e insubstituível missão de nos afirmarmos enquanto povo. É certo que há hoje novas realidades e novas circunstâncias, exigindo novas atitudes e novas formas de atuação, mas não é menos certo
que no dia em que desistirmos de ter uma estratégia de afirmação nacional, com a consequente perda de centros de decisão também nacionais, estaremos apenas destinados a servir quem mais poder possua. Que não haja ilusões a este respeito. Uma nação com um Estado que prescinde dos fins para que foi criado e que se dedica apenas ao exercício de funções cada vez mais determinadas por terceiros, é uma nação em risco de ruir, sobrevivendo apenas pela exaltação das casuísticas vitórias mais ou menos individuais. É uma situação que não pode continuar a ser menorizada, numa época em que há poderes fáticos que se sobrepõem ao poder do voto e aos governos dele resultantes. Podemos até, num exercício de legítima militância democrática, de abnegado exercício intelectual e de insuspeito comprometimento com a causa pública, dedicarmos o nosso tempo à apresentação de soluções pontuais, sem que a essência do que nos deve mobilizar assuma tratamento prioritário. E é partindo destas premissas que me proponho convosco refletir para melhor responder à questão de partida. Como nos reafirmamos? Creio que a resposta só poderá ser dada se, e em primeiro lugar, soubermos que Portugal queremos. Sem uma definição clara do que podemos individual e coletivamente ser, não conseguiremos pensar numa qualquer afirmação de Portugal. E é também nesse sentido que importará pensar Portugal, em primeiro lugar, identificando o que mais o afeta hoje, quer no seu contexto particular, quer no contexto da comunidade ocidental em que por direito próprio se integra. Ora, neste contexto, e ao contrário do que maioritariamente se afirma, tenho para mim que o principal problema de Portugal não é económico. É antes de tudo, e como já aqui foi sublinhado, é antes de tudo mais um problema de valores. Diga-se em abono da verdade que este problema não é um exclusivo nacional, já que alastra por um Ocidente confuso, receoso internamente de afirmar as suas raízes cristãs e com uma inconcebível vergonha de assumir os princípios que delas decorrem, sem se aperceber que todos os dias se derrota a si próprio, confundindo o devido respeito pelas minorias com a submissão das maiorias às vontades mais espúrias de pequenos grupos cada vez melhor organizados, o Ocidente parece querer cavar todos os dias a sua sepultura, destruindo o que é natural e legítimo, para em seu lugar construir um muro no qual todo e qualquer tipo de inscrição é permitida. É a ausência de valores que, conduzindo à falta de ética, permite, por exemplo, a corrupção, esse flagelo que alastra e que corrói as mais diversas instituições. A corrupção económica existe e é transversal, pela simples razão de que os valores da verdade, da honra, da lealdade e do bem comum foram substituídos pelas ideias de sucesso a qualquer preço e do êxito rápido e fácil. E porquê? Porque no caso de Portugal, há que dizê-lo, do 25 de abril para cá, apostamos no que designámos ser a melhoria das condições de ensino, nomeadamente pela positiva facilidade no acesso a todos os graus de formação, mas descurámos totalmente a educação. Ensinamos, atribuímos diplomas, preocupamo-nos com o propalado sucesso escolar, mas condenamos na praça pública os professores que reprovam quem não sabe e diabolizamos quem não tolera e repreende faltas de respeito. Esta ausência de valores
é ainda evidente quando a lei deixa de estar ao serviço do direito e o direito deixa de refletir um ideal de justiça. Ora, quando a justiça, em nome de uma clara deturpação das verdadeiras referências instituidoras dos direitos do homem, passa a servir crenças que corroem e deturpam a essência desses mesmos direitos, a sociedade desagrega-se e despersonaliza-se, transformando-se em mera soma de encontros e de desencontros individualistas. O que sucede então é que o legítimo respeito pela liberdade individual se converte em imposição totalitária de uns poucos em relação aos muitos, alimentada e propagandeada por padrões linguísticos e comunicacionais que nos tentam convencer que aquilo que é normal não é mais do que mera convenção cultural que pode perfeitamente ser substituída por novos padrões de pensamento e de comportamento. Este processo declara a culturação, fazendo impunemente o seu caminho, a partir de uma escola, em muitos casos dominada por minorias e com a consentida cobertura e patrocínio dos responsáveis políticos, abre portas para que tudo possa ser possível. É assim necessário inverter esta situação, devolvendo a democracia à maioria das pessoas. Repito, das pessoas, das mulheres e dos homens. Repito, das mulheres e dos homens, que na sua igualdade, mas também na sua diferença, continuam a constituir o único pilar de sustentação de qualquer comunidade humana. O segundo grande problema que Portugal tem de enfrentar é a fragilidade das suas instituições públicas. Vítimas de sucessivos assaltos, sujeitas a um constante jogo de interesses particulares, despidas de sentido de Estado e enredadas tantas e tantas vezes em polémicas que lhes deviam ser estranhas, as instituições vão ainda resistindo, quer à custa do prestígio alcançado ao longo de gerações passadas, quer pela abnegação, isenção e responsabilidade de alguns dos que as servem. Temos de lhes restituir dignidade, garantir que o recrutamento que é feito para as suas fileiras se pauta por critérios de rigor e de ética e de assumir, sem hesitações, que se um servidor público não tem de fazer votos de pobreza, deverá, todavia, ter consciência que, se quiser legitimamente enriquecer, não será no serviço ao Estado que poderá alcançar esse objetivo. Nada é mais lesivo para a credibilidade do Estado, logo para a sua capacidade de afirmação interna e externa, do que um servidor público corrupto e desonesto. Uma vez mais, os valores são fundamentais. Uma vez mais, a educação, e não apenas o grau académico, a eficiência ou a competência técnica assume lugar de destaque na formação. Desiluda-se quem pensa ser a alteração legislativa, só a lei e nada mais do que a lei, que pode alterar o que está mal. Se a lei for feita por pessoas desonestas e sem sentido de honra, o direito e a justiça ficarão aprisionados, tolhidos nas teias processuais, submersos no adjetivo e distantes do que é substantivo. E é por isso que, sem questionarmos a pertinência, por exemplo, da discussão sobre a forma como os deputados são ou podem ser eleitos, sem duvidarmos da relevância sobre a ligação entre eleitos e eleitores, devemos perguntar se faz algum sentido que o Parlamento e principalmente o Governo
cujas competências no processo legislativo se vêm ao longo dos tempos adensando e densificando, contratem reformas legislativas a escritórios de advogados, cuja principal tarefa é a defesa de interesses de empresas e de grupos económicos. Interesses que, sendo legítimos, não deixam de ser particulares, podendo, por isso mesmo, naturalmente conflituar com os interesses do Estado e da coisa pública. Se quem prepara a reforma fiscal é o mesmo que dá consulta a quem tenta pagar menos impostos, e se quem faz os anteprojetos dos códigos de contratação pública é o mesmo que patrocina as empresas que concorrem às grandes obras do Estado, como esperar que este Estado se credibilize e desejar que tenha capacidade de afirmação? É uma vã esperança, só alterada pela mudança estrutural e não apenas conjuntural de regras, pela convocação da universidade para o estudo das grandes reformas, pelo restabelecimento de serviços credíveis nos ministérios, cujos funcionários saibam, na senda de Cícero, distinguir o Estado e a sua continuidade do governo e da sua transitoriedade. As magistraturas não podem ficar de lado desta constante preocupação de fortalecimento das instituições públicas. A atitude e a postura de quem as integra não são parentes menores face à competência. O magistrado não é um técnico, pelo que a forma como se apresenta perante a sociedade e por ela é visto, tem de merecer particular cuidado. É certo que quem escolhe a magistratura como carreira e não apenas como profissão, não deixa de ser cidadão e de como tal ter as suas preferências. Mas precisamente pelas funções de que está investido, deve ser reservado na manifestação dessas preferências e ter consciência de que servir o todo e de em seu nome zelar pelo cumprimento do que é justo não é compatível nem com o exercício de qualquer outra atividade, nem com a transmissão pública das suas opiniões ou estados de alma. Também as Forças Armadas, pilar base não só da soberania e da independência nacionais, como uma das principais formas da nossa afirmação além fronteiras, no quadro das alianças política e de defesa a que pertencemos, devem estar na primeira linha das nossas atenções. Atendendo à intervenção que já aqui foi feita pelo Sr. Tenente-Coronel Brandão Ferreira, não me estenderei sobre este ponto, sublinhando apenas algo que, apesar de ser imensamente simples, é, na maioria das vezes, esquecido. Se cumpre às Forças Armadas defender e proteger o Estado a que pertencem e de que são parte, não pode nunca o Estado, através de quem politicamente o representa, deixar de defender e proteger sempre a instituição militar. Deixei para o último lugar a instituição que talvez merecesse ser referenciada logo de início, a escola. Mas como já abordei os valores e a educação, compreender-se-á que apenas agora a menciono. Numa época em que proliferam as fontes de informação e em que por isso mesmo nos sentimos possuidores de todo o tipo de conhecimentos para sobretudo opinar, a escola tem, na minha opinião, um papel decisivo na formação de cada membro da sociedade. Só que a escola de que falo não é a escola apenas preocupada em graduar exímios profissionais, seja em que área for. A escola de que falo é a escola que não só ensina a fazer, como convida a pensar. Poder-se-á dizer que essa é uma missão duvidosa, desde logo porque implica ou pode implicar a definição de caminhos, algo que, de acordo com alguns, deve estar vedado à própria escola e aos professores. Não deixa, no entanto, de ser curioso
que, em nome de uma filosofia defensora de uma escola neutral, se esteja a assistir à formação consciente e deliberada das nossas crianças e dos nossos jovens em valores, na maior parte dos casos contrários àqueles que são perfilhados pela esmagadora maioria dos pais e das famílias. Acresce que uma escola destruidora de uma cultura, querendo impor uma anticultura e que, ao mesmo tempo, se preocupa com a despersonalização em nome da exaltação simplista do indivíduo, é uma escola que se limita a formar robôs humanos preocupados só com o resultado e não com a forma ou com os meios como esse resultado é alcançado. Credibilizar a instituição escola, não consentindo que abdique da formação cultural e humana que identifica e claramente caracteriza a civilização ocidental, não pode ser um capricho, mas uma urgente exigência de todos nós. E eis-me chegado ao terceiro e último ponto da minha comunicação. Portugal no mundo. É minha convicção de que a nossa afirmação, se preferirmos a nossa reafirmação, depende em primeiro lugar da capacidade e da vontade que tivermos para arrumar a nossa própria casa. Se esta estiver desarrumada e não formos capazes de definir o que somos e o que queremos ser enquanto povo e enquanto comunidade, seremos apenas viajantes errantes, tarefeiros diligentes de qualquer missão de que pontualmente nos incumbam. Uma nação aberta e não fechada sobre si própria, disposta a partilhar e a receber, consciente dos novos desafios que a globalização nos coloca, não pode ser uma nação despida de personalidade, disponível para ser tudo e o seu contrário, predisposta a ser adquirida por quem em cada momento tem mais condições para licitar o que ainda temos para oferecer. Definida sem tibiezas a sua personalidade, é minha convicção que a capacidade de afirmação de Portugal no mundo continua a depender, em primeiro lugar, da sua língua e da respectiva internacionalização. Esta posição está, aliás, também espelhada, e bem, sob o meu ponto de vista, no conceito estratégico de defesa nacional. Mas como fazer, então, para a afirmação da língua num momento de escassez de recursos? O nosso país deve ter, na minha opinião, a capacidade de estabelecer parcerias ativas, fortes e duradouras com os países que falam a língua portuguesa, para que essa língua possa, através de institutos não apenas de Portugal, mas de todos os países que falam a língua portuguesa, ser considerada, em termos de facto e não apenas em termos teóricos, um dos principais instrumentos de afirmação da nossa cultura, da nossa economia e, seguramente, do nosso futuro. Muito obrigado.